Par semaine, par avion, par téléphone. Comment utiliser la préposition par? Voilà, muito bem-vindos a esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sou o professor Sebastião e nesse canal eu ensino sobre a língua francesa em todos os seus aspectos: gramática, vocabulário, situações, ok? E no vídeo de hoje a gente vai ver a preposição par. O que que é essa preposição par? Deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos ver como significa, ou como usar essa preposição par, que muita gente tem dúvida, né? Então vamos entender hoje. Depois da aula de hoje, não mais, vocês não terão mais dúvidas sobre a preposição par. Então vamos lá. Olha só, direto ao ponto, como sempre, tá? Definição da preposição par aqui. Então vamos lá, vou lá. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa preposição par é que ela tem o método meio. A gente tem que usar primeiro ponto importante de definição dela, o método meio. Como assim método meio? Moin ou méthode. É o jeito, o meio que você faz algo. Vamos entender isso aqui melhor. Je t'enverrai la lettre par la poste. Eu te enviarei a carta pelo correio. Então, por qual meio eu vou te enviar a carta? Pelo correio, pelo avião, pelo cachorro, par le chien, não importa. É o meio que você vai fazer algo, ok? Então, segundo exemplo, nous allons à Lyon par l'autoroute. Por qual caminho, qual jeito, o caminho, o meio que você vai usar para chegar até Lyon? L'autoroute, que é a autoestrada, as rodovias, né? Então, de novo, je t'enverrai la lettre par le poste. Nous allons à Lyon par l'autoroute. Perfeito? Então, primeiro item aqui a ser. Primeiro item, não. Primeiro conceito a ser memorizado é moi ou méthode, que é o meio ou método que você faz algo. Perfeito? Segundo é cause ou raison, causa ou razão. Vamos entender isso, causa ou razão aqui direitinho, ó, cause ou raison. Il a gagné par sa persévérance. Ele ganhou pela sua perseverança. Então aqui a gente vai entender muito pelo, tá? Ó, pelo. Então par aqui vai ser pelo ou pela. Então ele ganhou pela perseverança. Qual foi o jeito, a causa, a razão que ele usou, a razão da vitória dele? A perseverança. Então ele ganhou pela perseverança, tá? Nesse sentido que a gente usa o par em situações. A gente pode pensar em outros exemplos, ó. Ah, l'équipe de football a gagné par sa dedicação, ganhou pela sua dedicação e assim por diante, ok? D'accord? J'ai appris français par une méthode très efficient. Então, eu aprendi francês por um método muito eficiente, no caso o meu, tá? Então, é isso daí. Vamos lá. Fréquence. Agora, fréquence. Il fait du sport 4 fois par semaine. Então, olha só. O fulano aqui faz esporte 4 vezes por semana. Tá vendo? Ó, você está dizendo a frequência. Por. Aqui é por. Aqui era pelo, aqui é por. Então ele faz esporte 4 vezes por semana. Estou explicando, estou exemplificando aqui uma ideia de frequência, tá? Então a ideia de frequência poderia ser qualquer outra coisa. Ó. Je travaille 2 fois par semaine, par mois, par an, por ano, tá? Então qualquer frequência que você vai expressar, você pode usar a preposição par. D'accord? La multiplication ou la division. 5 par 2. 5 por 2. Isso pode ser 5 multiplicado por 2, 5 dividido por 2. D'accord? Facile. Fini? Não. Vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho aqui, tá? Então, olha só. Aprofundando um pouquinho no le moins, la manière dont on fait quelque chose. Vamos entender aqui, ó. Voyager par avion. Aqui a gente está na ideia do meio aqui, tá? Do moins. Então, a gente vai aqui, ó. Voyager par avion, viajar por avião. Ele t'a contacté par telefone. Ele te contactou por telefone. Qual foi o meio que ele usou para te contactar? Telefone. Nous sommes rentrés par la porte principale. Qual foi o meio que eu usei para entrar no ambiente? La porte principale. Então, nous sommes entrés par la porte principale. D'accord? Nesse sentido. Então, isso é a ideia de meio. A gente viu aqui essas duas e mais essas aqui, que é o meio ou método que você usa para fazer algo. Agora, de novo, a ideia de frequência. Mais frases com a ideia de frequência. Ó. Indique combien de fois une action se produit. Então, aqui indica quantas vezes uma ação acontece. Então, vamos entender aqui. Ó. Il va au cinéma 3 fois par mois. Ele vai ao cinema 3 vezes
por mês. Elle lit un livre par semaine. Então, ela lê um livro por semana. Je fais du sport 2 fois par jour. Então, eu faço esporte 2 vezes por dia. Então, a ideia de frequência. Nous voyageons une fois par an. Viajamos uma vez por ano. Tá vendo que aqui está expressando sempre a ideia de frequência por ano, por dia, por semana e por mês, sempre a ideia de frequência. Então, olha só, bastante atenção. Ideia de frequência, quando você vai expressar a frequência que você faz algo, sempre usando a preposição par, assim como o meio que você faz algo, o meio que te locomoveu, que você foi até algum lugar, par avião. O meio que você usou para contactar a pessoa, par telefone. O meio que você usou para entrar no ambiente, par la porte principale. D'accord? Continuando. L'agent de la voix passive. O que que é um agente da voz passiva? Vamos entender aqui. Indique que fait l'action dans une phrase au passif. Vamos entender. Ó. Le tableau a été peint par Picasso. Então, tá, o quadro foi pintado por Picasso. Aqui é quando se diz que alguma coisa foi feita por alguém, tá? Esse por vai ser o par, tá? Ah, la maison est construite par une architecte célèbre. Então, a casa foi construída por uma arquiteta, ou por um arquiteto, né? Famoso. Ce roman a été écrit par Victor Hugo. Esse romance foi escrito por Victor Hugo, tá? La porte a été ouverte par le gardien. Então a porta foi abrida, foi aberta, né? Por o guardião, guarda, alguém que tomava conta ali. D'accord? Então, voz passiva. Ah, fulano, a casa foi construída por fulano, ou por a empresa, enfim, sempre assim na voix passive. D'accord? Então vamos lá. La raison ou la cause seria o nosso penúltimo aqui. La raison ou la cause. Indique le sentiment ou la cause qui motive une action. Vamos entender aqui, ó. Voilà. Il a été puni par paresse. Ele foi punido por preguiça. Tá? Então aqui a gente tem a razão. Qual foi a causa da punição? A preguiça. Então ele foi punido por sua preguiça. Ela crié par peur. Ela gritou de medo ou por medo, então a razão. Você tem que pensar assim, fazer sempre a pergunta: por que que ela gritou? Por medo, par peur. Por que que ele foi punido? Por preguiça, par paresse. D'accord? Il a rougi par honte. Ele ficou vermelho de vergonha. Ele ficou vermelho. Por que que ele ficou vermelho? Por causa da vergonha. Então, par honte. Eles são, eles são partis par fatigue. Eles foram por causa do cansaço, par fatigue. Por que que eles foram? Por causa do cansaço, par fatigue. D'accord? Então, multiplicação e a divisão. Vamos lá. As operações matemáticas, sim. Então, a gente tem aqui, ó, utiliser pour exprimer les opérations mathématiques. Ó, 3 fois 3, 9. 3 multiplié par 3, 9. D'accord? 10 divisé par 2, 5. 10 divisé par 100, par 2, 5. Tá vendo? 2 dividido por 2, ó. 3 multiplicados por 3 dá 9. Então, esse multiplicado por é par. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, 10 divisé par 2, 5. D'accord? 4 multiplié par 5. Então, 4 multiplicado por 5, tá? E 100 divisé par 20, 20, ou 5, d'accord? Então, sempre que esse por na multiplicação, vocês vão ter o par. Tanto dividido por, esse por, né? Multiplicado por vai ser sempre par, d'accord? Então, acho que agora ficou clara a preposição par. Então, são os usos da preposição par, d'accord? Então, par na divisão, e nas operações matemáticas como divisão e multiplicação, par na ideia de razão ou causa, como eu expliquei aqui, e par como agente da passiva, alguma coisa feita por fulano, d'accord? E subindo aqui la fréquence, par mois, par jour, par semaine, par an, formidable. E o meio que você faz algo, par avião, contacter par telefone, entrer par la porte principale, d'accord? Então, depois dessa aula aqui, eu não quero ninguém mais com dúvida no par. Então, se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe, dá um like no vídeo para fazer o canal crescer e ajudar mais pessoas.
compartilhe o vídeo com seu amigo, seu inimigo, com quem você achar que precisa de la langue française, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer e vai impactar, ajudar mais pessoas no mundo todo. D'accord? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre a preposição par e nos vemos na próxima aula. À bientôt, au revoir.